Agora, eu queria fazer uma provocação aqui, Delcides, a você. Deixa eu tomar mais um gole. Vai, toma aí um outro gole. Que é a seguinte, velho. Que é a seguinte. Para onde vai, cara? Para onde vai? Você estudou a realidade dentro de um seminário, né, cara? Tua tese de doutorado foi dentro de um seminário. Para onde vai a educação teológica? Fundamentalista, não sei se você conhece o seminário que ele estudou aqui. Sim, ele sim. pesquisou aqui, né? Sim. E a minha pergunta é: para onde vai a educação teológica das igrejas protestantes, portanto, conservadoras? Para onde está indo? Ainda estão discutindo os mesmos temas do início do século XX? Tem alguma coisa, tem algum buliço acontecendo? Conta aí um pouco para a gente. O que é que você vê? O que é que você enxerga, cara? Cara, é curioso, né? Quando eu estava no primeiro ano do seminário, lá em Pindamonhangaba, eu lembro que saiu uma notícia de que os cursos de teologia seriam reconhecidos, né? E que foi, enfim, uma novidade fundamental, assim, que fez diversos seminários mudarem seus currículos e procurarem ou lugares para fazer a chamada convalidação ou adequar os seus seminários para serem reconhecidos oficialmente, né? E eu lembro que lá em Pindamonhangaba houve uma rejeição a isso, né, uma resistência, e isso durou algumas décadas, e hoje eu sei que lá já cederam, né, nesse sentido. Cederam, e aí, pensando particularmente lá em Pindamonhangaba, cederam porque estavam perdendo alunos para os seminários que haviam se adequado ao formato exigido pelo MEC, o que incluía algumas disciplinas e algumas discussões, né, e a retirada de outras disciplinas, né, que eram enfim, né, não correspondiam a uma formação esperada nessa área, né, e que fosse aceita, né, do ponto de vista de uma formação de bacharelado, por exemplo. E é interessante, né, porque esse seminário que eu estudei aqui, que eu fiz pesquisa, ele se mantém como aqueles seminários alternativos, né, os chamados cursos livres de teologia, que existem em muitos lugares ainda e que se mantém à base de ofertas, né, em geral, porque a quantidade de alunos é pequena, né, o seminário aqui são poucos alunos, mas as igrejas bancam, né, mantêm, e muitos deles, e o IBAD em Pindamonhangaba era assim também, viviam com base em investimentos estrangeiros, né, particularmente dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem esse jogo, né, os seminários mais conservadores se mantêm, particularmente porque tem financiamento externo, né, financiamento de missões norte-americanas. E aqueles que se adequam e que têm que minimamente fazer um ajuste de grade curricular, estão se mantendo no formato de faculdades, né? E abrindo outros cursos, né? Isso é um negócio interessante, porque o IBAD, ele virou FABAD, e agora tem lá administração e mais isso e aquilo, né? Para tentar... E aí perdeu o caráter de seminário interno, mas ganhou essas outras dimensões e consegue atrair agora outro público, né? Para além do público evangélico. Agora, é isso, né? Essa galera dos seminários mais conservadores, elas realmente mantêm a pauta antiga, a pauta da moral e a pauta da inerrância bíblica. Isso aí é uma coisa quase inquestionável, né? Você estava falando, Martô, lá da virada do século XIX para o XX, né? As duas alternativas teológicas, eu acho que elas são as mesmas ainda, que é o conservadorismo, né? Então, o discurso antimoderno, né? De que o racionalismo é um perigo, e o discurso liberal, que é o discurso que, de certa forma, é racionalista, e aí um discurso contestador e um discurso alinhado à modernidade. Ou seja, é o discurso que quer atualizar e o outro quer conservar. Eu acho que são os dois polos que ainda, assim, dificilmente tem instituições que escapam, né, de um desses dois modelos. Então, aí tem, né, as vertentes confessionais, que, de certa forma, estão atreladas ao conservadorismo também, em grande medida. Assim, para não ficar citando muitos nomes, né, mas a Universidade Metodista de São Paulo, ela passa por isso, né, ela tem uma virada muito importante do que era nos anos 80 e 90, inclusive com Marasquim e tantos outros, né, que trabalharam lá. Então, tinha diversos professores com formações extraordinárias e bastante diversas, né, gente de tradição católica, luterana, de todo jeito, e gente sem religião até, enfim, e não tinha problema nenhum. E hoje, né, o formato que está hoje é o formato admitido pela igreja, né? Então ela fez um movimento contrário, né? Porque então se tornou um ambiente bastante conservador, e pelas notícias que eu tenho, inclusive isso afeta a pós-graduação, que andou tendo problemas, né? Quase que foi fechada, porque a alta cúpula da igreja metodista acha que não tem mais que fazer isso, que aquilo ali
é um perigo para a igreja, né? Que Então, notícia, essa meu Deus. então é um balaio maluco, né?